Olá todo mundo, olá vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel, sou psicanalista. E como é que vocês estão? Me conta, como tem sido esses dias? Final de ano, complicado? Como é que vocês têm lidado com essa leitura incrível que a gente está fazendo aqui? O efeito da ausência do pai nas filhas? Como tem sido? Me conta, gente. Eu sou muito curiosa para saber se o que a gente está lidando aqui está sendo proveitoso para vocês, está trazendo crescimento, esclarecimento, uma visão diferente, está fazendo doer. O que está acontecendo com vocês? Me contem aqui. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já me acompanha desde o início dessa leitura, eu quero muito te agradecer por estar aqui. Só gratidão por você. Gente, vamos lá. Vamos continuar essa leitura e hoje ela vai estar pesadinha, porque vamos falar sobre depressão. Então, vamos lá na página 80, é onde estamos hoje. Depressão. Preguiçosa e indiferente, a garça retorna. O céu vela suas estrelas e depois as desnuda. Virginia Woolf, segunda ou terça-feira. Pouquíssimas oportunidades para boas experiências com o pai passam um legado de não envolvimento e desapego pessoal. A devoção de um pai morto configura sentimentos de despersonalização e distanciamentos associados à falha de conexão. A filha se concentra nele, nos homens, no masculino ou na pletora de formas culturais do pai poderoso. Ela espera por ele, pela aprovação dele e pela vida dele. Mas não há nada. Essas são as brechas psicológicas que criam uma incapacidade de amar ou aproveitar seus talentos. São desenvolvidos comportamento depressivo, fragmentação corpórea e falha na narrativa. O buraco da ausência paterna deixa uma cultura interna de autodesprezo, isolamento destrutivo e autodepreciação com uma qualidade masoquista predominante. A partir da derrota interna, a mulher fica ansiosa e nervosa em relação à vida. Pode haver um sutil, mas forte desejo de morte contra si mesma. O pai é uma figura morta e a filha um fantoche manipulado por essa morte. O que pode surgir na filha é uma culpa inconsciente, manifestações obsessivas, sentimentos atormentadores e desconforto com a autoridade. Embora insatisfatória, ela evita encontrar o que parece ser tanto a morte como a aterrorizante vida. O vínculo composto de sua dor, anseio e desejo a mantém psicologicamente acorrentada. Falta-lhe entendimento de si mesma e do outro porque ela não o conhece por experiência. Ela não consegue encontrar sua paixão. Busca, mas quando não a encontra, torna-se solitária e frustrada. No entanto, nem tudo está perdido. Como André Green nos lembra, a mente tem a capacidade de trazer algo de volta que tenha sido relacionado com um objeto sem que o objeto esteja presente. Tornar um lugar consciente para os sentimentos e emoções é um meio de conhecê-los e transformá-los. Significa reconhecer a tristeza e discernir o que está vivo do que está morto, e restabelecer seu ser separado. André Green descreveu a vida psíquica como algo fundado na perda. O outro ausente marca um lugar onde se avança, mas que também se tornou o cemitério onde a ausência é distinta, complexa e paradoxal. Por outro lado, quando a ausência é associada com o desconhecido e com o pai vazio, o ego pode se partir a não receber nenhum apoio. No entanto, a ausência pode ser também um espaço para revitalizar a vida psíquica. O processo acrescenta memórias e conecta ideias nem sempre baseadas no real, de modo a garantir que não estão completamente perdidas. Embora o pai morto nunca esteja ausente, essa ausência também pode significar uma possível presença. O espaço para o crescimento psicológico está implícito aqui, visto que também é uma condição necessária para uma vida psíquica estimulante. Assim sendo, a ausência cria espaço para novos pensamentos e experiências. É um espaço para ser aberto e preenchido com a expressão autêntica do si mesmo da filha. Nisto, a filha irá além do entrave do pai amortecido. O efeito do pai morto deixa a filha com a tarefa de olhar para dentro de si, enquanto desperta um luto. Simultaneamente estimula uma reivindicação de si. Novamente, André Green associou o desenvolvimento criativo e intelectual como possíveis resultados do complexo do pai morto. Nas palavras de Elizabeth Barrett Boring, por que o que é viver? Não comer, beber e respirar,
mas sentir a vida em que você, em todas as fibras do ser, com ardor e alegria. Então, gente, não tem muita escapatória. Quando a gente tem essa ausência, essa presença dessa ausência, a gente vai ter que olhar para dentro. A gente vai ter que olhar para si para tentar se encontrar. A gente vai ter que fazer esse trabalho. Então, esse sentimento que você tem de despersonalização, esse sentimento de falha de conexão com as pessoas, porque aí você tem uma falha de conexão com o seu pai, mas isso vai invadir outros relacionamentos que você tem ao longo da vida. Então, você vai perceber que existe essa repetição na falha de conexão. Esse é um sinal de que você precisa olhar para si e tentar curar essa ausência que você tem dentro de você. Essa ausência de si mesma. Esse comportamento depressivo que você desenvolve, essa melancolia, essa saudade do que você não viveu, essa dor que você não consegue explicar, esse sentimento que você não consegue nomear, toda essa gama de sentimentos complexos, inomináveis, indescritíveis, que ao mesmo tempo você não sabe dizer o que, mas sabe que está ali, você percebe que existe uma falta, mas você não sabe lidar com ela porque ela está ali, mas não está ali, você não... Respira. Pais que estão me ouvindo, você que está aqui me ouvindo e conhece alguém que é pai ou que vai ser pai, mande esse vídeo para ele. Porque é algo que precisa ouvir. A figura paterna tem extrema importância na constituição de uma mulher. Em como ela vai se ver, em como ela vai se colocar no mundo, em como ela vai se sentir em relação a outras pessoas, o que ela vai deixar outros fazerem com ela, o que ela vai fazer com outros. Tudo isso está ligado nessa relação primordial entre pai e filha, entre filha e mãe. Sendo que o pai é o que vai ditar para essa mulher como é que serão os relacionamentos amorosos dela no futuro. Não é algo determinista, porque ela, ao longo da vida dela, pode transformar essa constituição. Mas para fazer isso vai exigir um grande trabalho psíquico dela, uma grande disposição de mergulhar nela mesma, de se encontrar e de se achar, de se transformar. E muitas vezes isso acontece depois que a mulher já entrou na fase de relacionamentos amorosos sérios. Então, a chance de uma mulher que teve o pai ausente ter um relacionamento difícil, complicado, conturbado, complexo na vida adulta é muito grande. Até na adolescência. A gente vê esses relacionamentos acontecendo cada vez mais cedo. A gente pode ver as estatísticas do nosso país. Então, nós temos mais de 50% das famílias brasileiras sendo chefiadas por mulheres, onde os homens não estão presentes de nenhuma maneira. Não é que a mulher separou e o pai paga pensão e faz visita. Não, não tem nem isso, entendem? Ele não participa da família. O homem não está ali de nenhuma maneira. Isso é 50% das famílias brasileiras. É muita gente. É uma estatística, é um número enorme e assustador. E aí a gente vê essas meninas, as filhas dessas famílias, repetindo as mesmas coisas. A quantidade, a estatística de gravidez na adolescência só tem crescido. A estatística de doenças sexualmente transmissíveis entre os mais jovens é alarmante. O que isso significa? Que as relações amorosas entre os jovens têm acontecido de uma forma muito irresponsável, sem visão de consequências. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior, não sei qual deles, mas eu sei que eu já falei sobre isso um pouco. E aqui eu reforço isso, porque de fato a gente vê que as relações estão fluídas, as relações estão se transformando. E isso não precisaria ser necessariamente um problema, desde que
as pessoas tivessem uma autorresponsabilidade de entender que as relações entre pessoas, relações sexuais, relações emocionais, relações de amizade, relações de trabalho, qualquer tipo de relação interpessoal vai trazer uma responsabilidade com relação a você e ao outro. Então a gente está falando aqui de respeitar e ser respeitado, de ouvir e ser ouvido, de entender e ser entendido, de acolher e ser acolhido. Relações interpessoais exigem que a gente seja um pouco mais maduro. Falando de uma forma antropológica, a gente como povo, a gente precisa amadurecer. O povo brasileiro é muito imaturo. O povo brasileiro não sabe lidar com a discordância, não sabe sentar para conversar sobre algo que não é um ponto comum. Isso mostra muita imaturidade. A gente precisa começar a ser mais maduro. A gente precisa começar a entender que nós temos responsabilidade com relação a nós mesmos, em primeiro lugar. Então, eu preciso gostar de mim. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso olhar para mim. E, em segundo lugar, eu tenho também responsabilidade com o outro que convive comigo. Não tem como eu não incluir a responsabilidade que eu tenho na relação interpessoal que eu tenho com as pessoas. Com o meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos, com colegas de trabalho, com vizinhos. Sempre existe essa responsabilidade com relação ao outro. Então, quando você age de uma forma na sua casa que atinge o seu vizinho, você está sendo responsável com essa relação. Por exemplo, som alto em horários inadequados. Estacionar de uma forma que impeça ou atrapalhe o seu vizinho ou outras pessoas que circulam naquela rua de trafegar de forma adequada e segura. Jogar lixo no chão. Você se importar apenas com o que vai atingir você. Percebem? Às vezes parece que eu falo coisas meio bobas, meio óbvias, meio sem sentido. Mas quando você vai para o mundo real, onde uma pessoa estacionou em fila dupla e está atrapalhando todo mundo de andar naquela rua, você percebe a falta de respeito que aquela pessoa tem com outras pessoas. E isso vai num grau muito grande. E isso está muito ligado com a ausência do pai, com a educação que nós recebemos em casa, com o tipo de cultura que nós temos. Quando um homem se sente confortável em não se importar com o filho que ele ajudou a gerar, isso mostra muito da imaturidade do brasileiro. Obviamente que isso não acontece só aqui, isso acontece no mundo todo. Mas eu estou falando das estatísticas do Brasil, de onde nós estamos, da nossa realidade. É disso que eu estou falando. Então vamos olhar para nós, não é? Olhar para nós implica em sabermos como funciona no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, porque a cultura é diferente. A cultura do Acre não é a mesma cultura de São Paulo, não é a mesma cultura do Rio Grande do Sul, não é a mesma cultura do Pará, não é a mesma cultura do Mato Grosso. O Brasil é um país continental e tem dezenas de culturas diferentes, costumes diferentes, formas de lidar diferentes. Então, que a gente possa assumir a autorresponsabilidade que temos sobre a relação que temos com outras pessoas. Sejam elas cônjuges, filhos, vizinhos, pai, mãe, irmão, não importa. Relação interpessoal requer responsabilidade emocional e afetiva com quem você está lidando. Mesmo que você tenha só uma relação de trabalho, ainda assim vai exigir respeito de você e do outro. É sobre isso. Lembre-se de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau!